Uma série baseada em uma entrevista com um alienígena. A Carta da Senhora McElroy, 12 de agosto de 2007. Caro Lawrence, estou escrevendo essa carta para você em minha velha máquina de escrever Underwood, que trouxe comigo depois de ter sido liberada do exército. De alguma forma, isso parece um contraste entre o assunto dessa carta e os documentos que você vai encontrar neste envelope. A última vez que falei com você foi aproximadamente há 8 anos. Durante nossa rápida conversa, você me perguntou se poderia ajudá-lo na pesquisa para o livro The Oz Factors, que você estava escrevendo, pois suspeitava que eu pudesse saber algo que o ajudaria na sua investigação sobre a possibilidade de seres extraterrestres terem influenciado a história da Terra. Quando falamos, eu disse que não tinha nenhuma informação que pudesse compartilhar com você sobre esse assunto. No entanto, logo depois, li seu livro, o qual achei muito interessante e convincente. Com certeza você é alguém que fez sua lição de casa e que entenderia minhas próprias experiências. Pensei muito sobre a alusão ao velho filósofo que você parafraseou em nossa conversa no telefone. Com um grande poder, vem uma grande responsabilidade. Embora não ache que a palavra poder seja pertinente na minha vida, ou para as razões de enviar a você os documentos anexos, você certamente me deixou pensando sobre minha responsabilidade. Reconsiderei minha posição por uma série de razões. Dentre elas, a mais importante é que você estava certo. Eu tenho uma responsabilidade para comigo mesma, no mínimo. Provavelmente não posso dizer a você o inferno pessoal da indecisão ética e ambivalência espiritual que tenho suportado desde 1947. Não quero continuar jogando o joguinho de talvez posso ter ou talvez posso não ter para o resto da eternidade. Muitos homens têm sido mortos para eliminar a possibilidade de revelar um conhecimento que tenho ajudado a esconder da sociedade, até agora. Somente pouquíssimas pessoas na Terra viram e ouviram aquilo que me causou uma grande aflição para manter secreto por 60 anos. Todos estes anos, achei que aqueles que detêm o poder no nosso governo tinham depositado uma grande confiança em mim. Embora muitas vezes tenha sentido que o poder está muito desencaminhado para proteger a humanidade de certos conhecimentos que, não apenas que a vida extraterrestre inteligente existe, mas que eles têm monitorado e continuam controlando agressivamente e invadem a sociedade de todos na Terra, todos os dias. Agora, estou confiando esses documentos para sua avaliação e divulgar para o mundo da maneira que você achar que for mais adequado. Meu único pedido é que faça isso de forma que a sua vida e seu bem-estar não sejam ameaçados, se possível. Se você incorporar essas notas da minha experiência em uma obra de ficção, assim como uma novela, a natureza factual do material será facilmente liberada e desacreditada por qualquer agência para quem segurança nacional é usado como escudo pessoal contra escrutínio e justiça. Desta forma, você poderia negar qualquer conhecimento da origem verdadeira dos documentos e declarar que isso é um trabalho ficcional de sua imaginação. Quem disse que a verdade é mais estranha que a ficção sabia o que estava dizendo. Para a maioria das pessoas, isso será inacreditável. Infelizmente, crenças não são critérios confiáveis para a realidade. Como você sabe, em julho de 1947, o Field Air Army de Roosevelt fez uma declaração que o pessoal do campo do Bomb Group 509 tinha recuperado um disco voador que caiu em um rancho perto de Roosevelt, Novo México, despertando o intenso interesse da mídia. Mais tarde no mesmo dia,
o comando-geral da 8ª Força Aérea declarou que o Major Jess Marcel, que foi o primeiro a estar envolvido na recuperação de fragmentos, tinha recuperado apenas pedaços de um balão meteorológico. Os verdadeiros fatos do incidente têm sido suprimidos pelo governo dos Estados Unidos desde então. Você provavelmente não sabe, mas servi na Corporação Médica da Força Aérea Feminina nos Estados Unidos, que era uma parte da retaguarda do exército americano. Estava lotada no Bomb Group 509 como enfermeira de voo na época do incidente. Quando as notícias da queda chegaram à base, fui solicitada para acompanhar o Sr. Cavett, oficial da contra-espionagem, até o local do incidente como motorista do seu veículo, e para qualquer assistência médica de emergência que fosse necessária. Testemunhei então rapidamente os restos da aeronave espacial alienígena, assim como o que restou de vários alienígenas que estavam a bordo da aeronave e que já estavam mortos. Quando chegamos, vi que um deles havia sobrevivido e que não se comunicava verbalmente e nem por sinais que pudessem ser entendidos. No entanto, enquanto examinava o paciente procurando por ferimentos, imediatamente detectei e entendi que o ser alienígena estava tentando se comunicar comigo através de imagens mentais ou pensamentos telepáticos, que eram projetados diretamente da mente do ser. Imediatamente reportei esse fenômeno para o Sr. Cavett. Como ninguém mais dos presentes percebia esses pensamentos, e o alienígena parecia ser capaz e desejava se comunicar comigo, foi decidido, depois de uma rápida consulta com o oficial mais graduado, que eu acompanharia o alienígena sobrevivente de volta para a base. Em parte disso aconteceu porque eu era uma enfermeira e poderia assisti-lo em suas necessidades físicas, além de ser uma interface não ameaçadora e também uma acompanhante. E mais, eu era a única mulher no local e a única pessoa que não estava armada. Daí em diante, fui permanentemente designada para servir como uma companhia para o alienígena em todos os momentos. Meu trabalho era se comunicar e entrevistar o alienígena e fazer um relatório completo de tudo o que descobrisse para as autoridades em comando. Então, me forneceram uma lista específica de perguntas feitas por militares e não militares, as quais eu tinha que interpretar para o alienígena e registrar a resposta. Acompanhei também o alienígena durante todo o tempo, durante testes médicos e muitos outros exames a que o alienígena foi submetido pela equipe de numerosas agências do governo. Me foi concedida uma promoção para Sargento Master Sênior, a fim de melhorar meu nível de segurança e aumentar meu saldo de $54 para $138 por mês, por conta dessa missão pouco comum. Executei esse trabalho de 7 de julho até agosto de 1947, quando o alienígena morreu ou deixou o corpo, como você vai ler em minhas notas. Embora nunca tenha ficado sozinha com o alienígena, pois sempre tinham militares, pessoas de agência de inteligência e uma variedade de outros oficiais presentes todo o tempo, não tive o acesso e a comunicação com o alienígena interrompidos por 6 semanas. O que vem a seguir é uma visão geral e um resumo de minha coletânea pessoal das conversas com a piloto da aeronave alienígena, que conheci pela identidade de Ayur. Sinto que é minha obrigação neste momento, em prol dos interesses dos cidadãos da Terra, revelar o que aprendi de minha interação com Ayur durante essas 6 semanas, no aniversário de sua morte ou despedida, 60 anos atrás. Embora tenha servido como enfermeira da Força Aérea, não sou piloto ou técnico. Além disso, até aquela data, não tinha tido qualquer contato com naves espaciais ou outros materiais recuperados do local do desastre. Até este ponto, deve-se levar em consideração que meu entendimento das comunicações que tinha com Ayur eram baseadas em minha própria habilidade subjetiva de interpretar o sentido dos pensamentos e das imagens mentais que era capaz de perceber.
Nossa comunicação não consistia em linguagem falada, no sentido convencional. Na verdade, o corpo do alienígena não tinha boca, através da qual pudesse falar. Nossa comunicação era por telepatia. No início, não entendia Ayur de forma muito clara. Podia perceber imagens, emoções e impressões, mas era difícil para eu expressar isso verbalmente. Além de que, Ayur aprendeu inglês. Ela conseguia focar seus pensamentos mais precisamente, usando símbolos e o sentido das palavras de modo que eu pudesse entender. O aprendizado do inglês foi um favor feito a mim. Era mais para o meu próprio benefício do que para o dela. À medida que aumentava a quantidade de entrevistas, ia ficando mais confortável com a comunicação telepática. Passei a entender cada vez melhor os pensamentos de Ayur, como se fossem os meus próprios pensamentos. De alguma forma, seus pensamentos se tornaram meus pensamentos. Suas emoções eram minhas emoções. Todavia, isso estava limitado à sua vontade de intenção de compartilhar seu próprio universo pessoal comigo. Ela era hábil em selecionar qual seria a comunicação que me era permitido receber dela. Da mesma forma que sua experiência, treinamento, educação, relação e objetivos eram exclusivamente dela. O domínio é uma raça ou civilização da qual Ayur, o alienígena que entrevistei, é uma oficial, piloto e engenheira servindo na força expedicionária do domínio. O símbolo representa a origem e a fronteira ilimitada do universo conhecido, unindo e integrado em uma vasta civilização sob o controle do domínio. Ayur, atualmente, tem como base o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, que ela chama de uma estação espacial no sistema solar da Terra. Primeiramente, Ayur é ela mesma. Em segundo lugar, voluntariamente, ela serve como uma oficial, piloto e engenheira na Força Expedicionária do Domínio. Como tal, ela tem suas obrigações e responsabilidades, mas também tem permissão de ir e vir se quiser. A humanidade precisa conhecer as respostas para questões que estão contidas nesses documentos. Quem somos? De onde viemos? Qual o nosso objetivo na Terra? A humanidade está sozinha no universo? Se existe vida inteligente em outro lugar, por que não nos contatam? Talvez as informações contidas nesse documento sirvam para um primeiro passo para um futuro melhor para a humanidade. Que os deuses te abençoem e te protejam. Senhora Matilda O'Donnell McElroy, Sargento Master Sênior, mulher da Corporação Médica da Força Aérea aposentada. Número 100, Troytown Heights, Navan Meath, Colmeet, Irlanda.